Graça e paz, irmãos, bom dia. Nós estamos hoje iniciando um novo módulo, Teologia Batista Pactual. Semana passada nós encerramos então Eclesiologia e hoje, com a graça de Deus, iniciamos os nossos estudos em Teologia Batista Pactual. Temos a nossa apostila ela está toda estruturada em cima do livro do pastor Samuel Renihan, O Mistério de Cristo, o Seu Pacto, o Seu Reino. Nós temos então já impresso aí a apostila que você está 3 aulas e compete a primeira parte do livro. Na nossa apostila ela vai ter este nome, Fundamentos Metodológicos, tá? Que lida com o como estudar a teologia pactual, qual é a abordagem que damos. Essa é a proposta do próprio Samuel Renihan no livro. E dentro de Fundamentos Metodológicos, nós temos 3 aulas, como os fundamentos propriamente dito. A primeira aula, ele busca estabelecer o desafio entre teologia bíblica e teologia sistemática, o equilíbrio entre esses 2 ramos teológicos. A segunda aula, tipologia. Terceira aula, pacto e reino. Provavelmente nós não entraremos na primeira aula ainda hoje, porém, compete com que nós fiquemos numa introdução geral para termos uma compreensão inicial da matéria, daquilo que nós iremos ver nos próximos domingos, com a graça de Deus. Na apostila você vai perceber que no final de cada aula tem algumas questões para nós, como fim didático para absorção e memorização da matéria. Porém, meus queridos, não significa que cada aula dessa será administrada em um domingo. Pode ocorrer que nós gastemos 1, 2 ou 3 domingos por aula, dependendo do tamanho da matéria, tá bem? Então, nós temos na página de número 2 uma introdução geral, tá, a fundamentos metodológicos. Mais uma vez repetindo, o como estudar a teologia pactual. Aí na nossa introdução vai estar escrito assim: a teologia pactual é uma lente pela qual compreendemos a revelação de Deus. Da mesma forma que uma lente amplia a visão, a teologia pactual ela nos traz esse mesmo benefício para compreendermos o que é a revelação de Deus. Teologia é isso. Fazer teologia é estudarmos a revelação de Deus, o que Deus revelou em suas sagradas escrituras. Como? De forma coerente. A revelação de Deus não é algo ilógico, irracional, desconexo, não é? Não, ela é em todo coerente. Ela é progressiva. A revelação de Deus é dada de forma progressiva. Não é algo aleatório, picotado ao longo do tempo. Existe uma coesão, existe uma progressividade na revelação de Deus ao longo da história, centrada em Cristo. A teologia pactual, ela tem esse aspecto de mostrar como as Escrituras têm um personagem principal, têm um autor principal, um enredo principal. Para estudá-la com fidelidade, é necessário estabelecer fundamentos metodológicos sólidos, tá? Então perceba que aqui nessa introdução que nós estamos lidando, antes de falarmos de pacto de obras, pacto da graça, pacto da redenção, estamos dando um leve passo para trás para estudarmos, percebermos alguns fundamentos que nos ajudarão a caminhar de forma mais segura por esses estudos. Esses fundamentos não são meramente técnicos ou acadêmicos. Lidar com fundamentos meramente técnicos ou acadêmicos, para nós muitas vezes é enfadante, né? Às vezes até chato de ouvir, mas não é tão somente isso não, meus irmãos. Eles fornecem a estrutura básica para interpretar corretamente as Escrituras. Isso chama-se na teologia de hermenêutica, né? Que é o lidar com a interpretação, respeitando sua unidade e sua diversidade. Ou seja, a Bíblia ela é um livro único, não desconexo, não picotado, mas também há diversidade.
Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés, Deus falou com Paulo tantos anos à frente. Porém, há uma única maneira de Deus salvar os seus. Como entender isso ao longo do aspecto progressivo da história da redenção? Como entender, por exemplo, a salvação em Abraão, em Isaac, em Jacó, na antiga aliança? Como entendemos a salvação na nova aliança? A teologia pactual nos oferece essa lente, como vai dizer em nossa introdução, para compreendermos a revelação de Deus. Na sessão que nós estamos, qual a sessão que nós estamos? Acompanhe na sua apostila. Fundamentos metodológico. Nessa sessão consideraremos 3 grandes fundamentos que moldam a abordagem da teologia pactual batista reformada. Quais são esses grandes fundamentos? O desafio do relacionamento entre teologia bíblica e teologia sistemática. Iremos lidar um pouquinho com isso. Outro, a tipologia como chave hermenêutica. 3, a estrutura de pacto e reino na história da redenção. O primeiro, o desafio do relacionamento entre teologia bíblica e teologia sistemática. O que é isso? Este ponto aborda como integrar corretamente essas duas disciplinas teológicas, para fazer justiça tanto à progressão da história, ou seja, teologia bíblica. Nós iremos ver o que é aqui, o que nós estamos afirmando quando afirmamos teologia bíblica, quanto à necessidade de síntese doutrinária, ou seja, teologia sistemática. Por exemplo, quando nós vamos a Gênesis 3, nós vemos a mulher sendo tentada por uma cobra que fala. Quando nós vamos lidar com a teologia bíblica, a informação que nós temos é essa. Porém, se nós sistematizarmos o estudo bíblico daquela doutrina, nós vamos afirmar com a revelação na Nova Aliança que aquela cobra falante é o diabo, é Satanás, a antiga serpente. Então, precisa, para o estudo correto, firme da teologia pactual, esse equilíbrio entre teologia bíblica e teologia sistemática. O ponto 2 é a tipologia como chave hermenêutica. O que é isso, a tipologia como chave hermenêutica? A tipologia bíblica, corretamente aplicada, permite compreender como eventos. Quando nós vamos à Antiga Aliança, preste atenção, nós temos eventos ali. Nós temos pessoas, nós temos instituições do Antigo Testamento que apontam para realidades maiores consumadas em Cristo. Nós temos, por exemplo, Adão, nós temos a sarça ardente, nós temos o templo, nós temos os sacrifícios no templo, nós temos o rei Davi. E como essas pessoas, eventos ou instituições da Antiga Aliança funcionam nas Escrituras Sagradas quando consideramos a salvação, a redenção de forma histórica? Que é isso que é teologia bíblica. Entender o plano redentivo de Deus de forma histórica, de Gênesis a Apocalipse. Todas essas instituições, pessoas e eventos, elas tiveram o seu valor real na Antiga Aliança. Porém, elas apontavam para algo maior do que elas mesmas. E entender a tipologia, irmãos, evita com que nós venhamos a cair em erros no nosso estudo doutrinário. Por exemplo, por que pessoas ainda hoje mantêm em seus cultos a presença de utensílios que marcaram a Antiga Aliança e tiveram na Antiga Aliança os seus valores? Por exemplo, a arca, candelabro, chofar. E nós temos, em nossos dias, a presença desses utensílios, eventos, em cultos de igrejas modernas. O que falta essas pessoas entenderem? Que essas coisas, ainda que elas tenham tido o seu valor real no passado, elas cumpriram o seu propósito tipológico. Elas apontavam para um evento maior do que elas mesmas, como a vinda de Cristo, ok? Então, e o terceiro ponto, a estrutura
de pacto e reino na história redentiva, como Deus se relaciona com o homem. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos Deus se relacionando com o homem, pactuando com o homem. E cada pacto que Deus faz com os seus representantes federais, nós temos um reino ali estabelecido. A história da redenção é organizada por meio de pactos sucessivos. Então, se a história da redenção ela segue uma coerência, uma organização através de pactos, quão importante é para nós entendermos esses pactos, por meio dos quais Deus governa o seu reino e cumpre a sua promessa de salvação. Pacto e reino caminham juntos. Cada pacto, quando nós vemos Deus pactuando com Adão, nós temos ali estabelecido o reino da criação. Adão funciona como representante geral da humanidade, o rei da humanidade. Por isso que aquilo que ocorre com Adão, a sentença dada com Adão, é uma sentença dada a toda a humanidade. Pacto e reino caminham junto, fornecendo a moldura para entender o plano de Deus na criação, queda, redenção e consumação. Esses 4 pilares que para nós são importantíssimos para a compreensão bíblica e teológica: criação, queda, redenção e consumação. Esses 3 fundamentos metodológicos, integração entre teologia bíblica e sistemática. A teologia sistemática, ela não desconsidera a teologia bíblica, como a teologia bíblica não deve desconsiderar a teologia sistemática. O uso legítimo da tipologia. Nós não desconsideramos que Moisés, Davi, o templo, tiveram os seus valores reais na antiga aliança. Essas coisas todas tiveram o seu valor real, porém apontavam para algo maior do que elas mesmas. Elas tiveram o seu fim, o seu cumprimento. E a estrutura de pacto e reino estão interligados. Eu creio que até aqui você já está entendendo, meu irmão, fundamentos metodológicos. Por que precisamos entender esses 3 temas antes mesmo de abordar a temática da teologia pactual? A partir deles, seremos capazes de desenvolver uma teologia pactual robusta, reformada e batista, com fidelidade às Escrituras e à nossa confissão de fé. Amém? Antes de explorarmos os pactos ao longo da Escritura, então, é o que nós estamos vendo quando estudamos os métodos. Antes de explorarmos os pactos ao longo das Escrituras, o que nós precisamos entender? Como abordá-los com fidelidade. Tá? Por mais que é maravilhoso quando nós nos propomos a estudarmos um tema tão maravilhoso como este para nós, ficarmos ansiosos a ir logo no tema, né? É como algum músico que vai estudar o seu instrumento e fica, às vezes, angustiado de ter que passar por aquela parte mais técnica. Ele quer logo pegar no instrumento, ele quer a aula prática, né? Ele não quer tanto a aula teórica. E lidar com uma introdução, muitas vezes, para nós é algo chato, enfadonho. Meus irmãos, porém, é importante. Tá? Por quê? Antes de explorarmos os pactos ao longo da Escritura, o que nós precisamos entender? Como abordá-los com fidelidade. Como abordá-los com fidelidade. A teologia pactual não é apenas uma coleção de textos bíblicos organizado por um tema. Ou seja, como é a teologia sistemática? A teologia sistemática, de fato, nós temos um tema e temos textos bíblicos que trabalham para o tema. Porém, a doutrina ali estabelecida, ela será de fato bíblica se aqueles textos estão organizados, de fato, tratam realmente daquele assunto que o tema está tratando. A teologia pactual não é simplesmente um tema com um aglomerado de textos bíblicos trabalhando para aquele tema. Não é somente isso, mas uma estrutura que nasce da revelação progressiva de Deus ao longo da história. É como se você estivesse
assistindo de fato a história redentiva. E ao assistir a história redentiva de Gênesis a Apocalipse, as doutrinas são de fato sistematizadas. Por exemplo, estudando de forma histórica progressiva a história da redenção, a teologia do pacto, ela tem o que dizer sobre o culto. Então eu preciso sistematizar doutrinariamente a teologia do culto de forma pactual. A teologia pactual tem o que dizer sobre a salvação. Logo, precisaremos de temas e sistematização bíblica sobre a doutrina da salvação e assim por diante. Por isso, as nossas aulas, a aula introdutória que nós estamos lidando hoje, ela tem como propósito apresentar os princípios que devem guiar o nosso estudo. Tá? Então, quando nós olharmos ao longo das nossas aulas, tudo isso que nós estamos vendo agora vai aparecer. Você vai perceber que vai estar fundamentado de forma metodológica aquilo que nós estaremos aprendendo em cima de uma coesão entre teologia bíblica e teologia sistemática, um verdadeiro entendimento correto sobre sombras e tipos e sobre o pacto e reino. Por isso, essa aula introdutória tem como propósito apresentar os princípios que devem guiar o nosso estudo, uma postura de humildade diante da revelação, página 3 aí, equilíbrio entre teologia bíblica e sistemática e a atenção às distinções essenciais que moldam nossa compreensão do pacto. Meus irmãos, estabelecer esse fundamento metodológico é essencial para que a teologia pactual seja construída com segurança, profundidade e coerência com a palavra de Deus. Amém? Até então, aqui, a nossa introdução, entendendo a importância do tema que nós estamos vendo agora, primeira parte da nossa apostila Fundamentos Metodológicos. Leitura bíblica para nós. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Uma pergunta para nós. Como é possível se fazer teologia? É muito comum nós ouvirmos palavras preconceituosas contra teólogos e teologias. Colocam como se teólogos fossem arrogantes por afirmar o estudo sobre Deus e sobre a sua palavra. Porém, meus irmãos, de forma simples e direta, fazer teologia é estudar o que Deus revelou. E não aquelas coisas como o texto que nós acabamos de ler em Deuteronômio, que são encobertas, porque as encobertas pertencem a Deus, porém as reveladas pertencem a nós. As que não são reveladas são mistérios. Ou seja, nós não iremos ir em lugares a qual Deus não revelou. E como diz alguns teólogos, caminhar onde Deus não revelou é como andar em rua escura, né? É como caminhar em lugar sem iluminação. Reflexão para nós. Ao iniciarmos o estudo da teologia pactual, somos lembrados de que Deus não revelou tudo. Deus não revelou tudo. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. E quando nós vimos que Deus não revelou tudo, ao iniciarmos a teologia pactual, qual é a nossa atitude a partir de então? Ir para além das Escrituras, tentar colocar, juntamente com as Escrituras, teorias humanas, filosofias humanas, de forma nenhuma. Mas revelou que é necessário, meus irmãos, para vivermos em obediência, fé e reverência. Tudo que está revelado a nós envolve isso. Necessário para vivermos de forma obediente a Deus. Deus revela a sua vontade, entregando a sua lei ao seu povo, para vivermos para a sua glória, para como viver e agradar a Deus, para irmos a Deus em fé, arrependimento, reverência.
Há mistérios que pertencem somente a Ele. Né? E nós não vamos tentar transitar nesses ambientes misteriosos da parte de Deus. Mas há verdades gloriosas que foram confiadas nas Escrituras. E lá é o nosso trânsito, lá é onde nós caminhamos, lá é o nosso alicerce seguro, a estrada iluminada. Qual é a estrada iluminada para a produção de teologia? Verdades gloriosas que foram confiadas nas Sagradas Escrituras. Existem pessoas que rejeitam a teologia. Existem pessoas que vão falar contra teólogos, ok? Mas confiam em gurus modernos que dizem que falam da parte de Deus. Confiam em gurus modernos que dizem ter revelações da parte de Deus. Preferem, na verdade, fechar as Escrituras Sagradas e confiar em voz de homens. Meus irmãos, a verdadeira teologia transita em ruas iluminadas pelo próprio Espírito de Deus. O estudo dos pactos nos leva a lidar com ambos, com o que está claramente revelado e com o que exige humildade e cuidado. Ao mesmo tempo que nós vamos ao texto sagrado, buscar aquilo que Deus revelou que pertence a nós e aos nossos filhos, nós temos cuidado para não ultrapassar os limites e queremos forçar em cima daquilo que de fato Deus não nos revelou. Isso é um chamado à humildade. Por isso que teólogo, não existe espaço para teólogos arrogantes, soberbos, porque Deus não revelou tudo. E até mesmo para transitarmos na estrada da revelação, carecemos da graça e do poder do Santo Espírito. Uma pergunta: por que estudarmos os fundamentos metodológicos da teologia pactual? Por que estudarmos isso? Reforçando, antes de explorarmos os pactos em si, precisamos compreender como devemos estudá-los. Este é o ponto. Os fundamentos metodológicos não são apenas uma introdução técnica, mas um alicerce indispensável para evitar erros, respeitar a revelação e interpretar corretamente o plano redentor de Deus. Então perceba, nós compreendemos que existem aspectos que Deus não revelou, mas existem aqueles a qual Deus revelou. E para lidarmos com aqueles que Deus revelou, existem fundamentos, ferramentas que o próprio Deus nos deu para interpretá-las de forma correta. Não basta entendermos que Deus revelou a si mesmo e a sua própria vontade em sua palavra. Precisamos ter uma abordagem interpretativa correta. Eu tenho certeza, muitas das heresias não partem de coisas que não estão nas Escrituras. A maioria das heresias partem de coisas que estão nas Escrituras, porém deturpadas. Então, quando nós lidamos com fundamentos para a interpretação bíblica, o que nós estamos fazendo é se preocupando com a revelação de Deus, ou seja, Deus se revelou, Deus revelou a sua vontade, a revelação de Deus pertence a nós. Iremos labutar teologicamente, certo? Qual é a nossa preocupação? Precisamos interpretar de forma correta. Não basta entendermos que Deus revelou, o que precisamos estarmos aplicados, concentrados eu preciso ter um comprometimento com o texto bíblico tal que eu não o interprete de forma leviana, desleixada, mas de fato respeitando a revelação, para interpretarmos de forma correta o plano redentor. Amém? Objetivos para nós. Ao final desta aula, o aluno deverá ser capaz de 1. Reconhecer a importância da humildade ao lidar com a revelação de Deus e com o estudo dos pactos. Qual a importância, meus irmãos? Perceba, teólogos, estudantes das Escrituras Sagradas, não há espaço para o orgulho e a soberba. Existem coisas que Deus revelou, existem coisas que são misteriosas que Deus não revelou, porém, o estudo da teologia é de fato baseado naquilo que Deus revelou. E até mesmo o que Deus revelou, precisamos de diligência,
da capacitação e da iluminação do Espírito de Deus. Compreender o desafio de equilibrar teologia bíblica e teologia sistemática no estudo pactual. Terceiro objetivo, identificar os 4 princípios metodológicos que estruturam a teologia pactual. Entender como esses princípios ajudam a evitar inferências indevidas, sistematizações apressadas e leituras descontextualizadas. Olha só a importância, tá, do nosso estudo, irmãos. Evitar inferências indevidas. É muito comum nós pegarmos alguma doutrina por aí, que vai ter um tema, mas quando você vai olhar os textos bíblicos, eles não estão falando literalmente daquele tema. Tá? Eu já passei por isso, você pega ali a pessoa tentando trazer um tema, um assunto, e quando você vai lidar com os textos que estão colocando ali como textos provas, esse texto não está falando daquilo. Sistematizações apressadas e leituras descontextualizadas. Quinto objetivo, estabelecer uma base segura para estudarmos os pactos à luz da revelação progressiva e da coerência teológica. Com isso, nós temos um chamado à humildade. E aqui vale para todos nós, ênfase para os seminaristas. A teologia pactual não é um assunto fácil de estudar. Não é um assunto fácil. E por que não é um assunto fácil? E ainda mais difícil ensinar ou escrever sobre isso, pois ela procura entender e explicar o propósito unificado de Deus em toda a história, passada, presente e futura. E essa não é uma tarefa pequena, tá? Que tarefa é essa? Entender para explicar o propósito unificado de Deus. Quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, nós temos em nossa Bíblia 66 livros. E esses 66 livros não são livros que estão aqui colocados aleatoriamente, desconexo. Eles são, ainda que tenham as suas particularidades, as suas datas, os seus autores, os seus personagens, eles possuem uma unidade, irmãos. Eles tratam de uma história única, de um autor único, de um enredo único. E como lidarmos com isso, com tanta profundidade, com tantas histórias e com tantos personagens, envolvendo tanta época, tanta cultura diferente. Porém, é uma tarefa que precisa ser entendida para ser explicada. Essa não é uma tarefa pequena. O apóstolo Paulo nos diz que as riquezas da sabedoria, ciência, juízo e caminho de Deus são insondáveis e inescrutáveis. Romanos 11, 23. Pense nisso. Quando eu lido com a teologia pactual, o que eu estou procurando entender e explicar é o propósito unificado de Deus em toda a história. Passada, presente e futuro. Para pensar nisso um instante. Você assiste um filme, você lê um livro, e muitas vezes, meus irmãos, nós já batemos cabeça para tentar entender aquele roteiro, às vezes um roteiro até bom, e você está ali assistindo e você fica buscando entender. Termina o filme, você vai buscar pessoas para tentar te explicar o final do filme, o meio do filme, o começo do filme. Você não entendeu muito bem e às vezes você acha que é o filme que é ruim. Até de repente você vê alguém explicando o filme e fala assim, poxa, não peguei aquele ponto ali. Imagina, meu querido, você lidar com o enredo da redenção, com a história da redenção. É como Paulo diz, que as riquezas da sabedoria e da ciência do juízo de Deus e caminhos de Deus são insondáveis e inescrutáveis. Aonde nós estamos transitando, né? Quando somos defrontados com o pensamento de nadar em um mar infinito, pensa nisso, ou mesmo de guiar outros pela mão através dele, nossa reação deve ser de um silêncio e humildade, em saber que o lugar que estamos transitando, irmão, não pertence a nós.
não pertence a nós. Não sou eu o dono desse roteiro. Não somos nós o dono desse enredo. Requer humildade, devoção, louvor, joelho dobrado, tá? E esse silêncio ele deve ser quebrado apenas pela própria doxologia de Paulo, que ele proclamou quando se deparou com isso. Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Perceba, teologia e louvor andam juntas. Teologia e adoração andam juntas. Pessoas afirmarem que teólogos são frios. Se este teólogo é frio, ele não entendeu teologia. Amém? Porque o verdadeiro louvor, ele brota de um coração quebrantado diante da grandeza de Deus. Produzir teologia, fazer teologia, estudar teologia é este ato de contemplar a sabedoria de Deus, a grandeza de Deus. Como estudantes de teologia pactual devemos ser humildes e diligentes. Humildes o suficiente para não nos intrometermos no que não nos cabe saber. Não nos cabe saber. Temos humildade para isso, a lidarmos com o texto bíblico e não avançarmos, respeitarmos as Sagradas Escrituras, respeitarmos o que Deus revelou somente e não queremos ultrapassar os limites desse cercado bíblico da revelação de Deus. Mas também devemos ser diligentes no estudo daquilo que Deus revelou para o nosso bem e para a glória dele. A humildade em relação àquilo que Deus não revelou e nós não devemos ir além disso, porém diligente naquilo que Deus revelou. Não é um chamado ao descaso, não é um chamado à preguiça. Humildade e diligência. Teólogos, estudantes de teologia, estudantes das Sagradas Escrituras, aqui fica para nós um chamado à humildade.